Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe ricamente nesta manhã. Nós vamos tomar nossas Bíblias no livro de Salmos, número 46. Salmos 46, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém. Repita comigo, por favor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Essa é uma das passagens mais poéticas de toda a Bíblia. Um texto maravilhoso, esse Salmo 46, e eu gostaria até de repetir a leitura desse verso 4, que nós vamos tomar como base para a nossa mensagem de hoje. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Glória a Deus. Pai Santo, nós te damos graças por essa palavra que vamos meditar nesta hora, na certeza de que há um rio cujas correntes alegram a casa de Deus, a morada do Senhor, o santuário das moradas do Senhor. Pai, reconhecemos que precisamos desesperadamente da Tua graça. E neste momento nós nos quebrantamos, nos humilhamos diante da Tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Obrigado por tudo que Tu tens para nos dizer nessa manhã. Abrimos nosso coração, declarando ao Senhor que andamos por fé e não por vista, e triunfamos sobre o inimigo pela fé, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Amém. Glórias a Deus. A sede que inunda a tua alma só poderá ser saciada com essa água viva desse rio da vida, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A sede que inunda o coração da humanidade só poderá ser saciada com essa água viva. As necessidades do teu coração só poderão ser satisfeitas com essa água da vida, desse rio da vida, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Alegram a cidade de Deus. A vida cristã não é uma vida triste. A vida cristã é uma vida alegre. A vida cristã é uma vida completa, é uma vida feliz, a despeito de todas as lutas e dificuldades. A palavra de Deus nos diz, através do livro do profeta Neemias, no capítulo 8 e no verso 10, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A cidade de Jebus situava-se no centro de Israel e era habitada pelos jebuseus. Que cidade era essa, Jebus? E que povo era esse, jebuseus? Essa era a Jerusalém.
A mesma Jerusalém de hoje, que existe desde 2800 anos antes de Cristo, uma das mais antigas cidades do mundo, que já foi atacada inúmeras vezes, sitiada muitas vezes, capturada, recapturada, destruída 2 vezes, reconstruída novamente. A mesma Jerusalém, só que havia sido invadida e tomada pelos jebuseus. Jebuseus era um povo que habitava em Canaã, eram inimigos dos judeus. Então invadiram Jerusalém, tomaram Jerusalém, colocaram o nome de Jebus e ficaram por ali. Mas ela só foi chamada Jebus durante o período em que os jebuseus estiveram habitando nela. Curioso é que o primeiro rei de Israel, Saul, embora tenha reinado por 40 anos, ele nunca conseguiu expulsar os jebuseus. Nunca conseguiu tomar de volta a cidade de Jerusalém e derrotar os jebuseus. Já o segundo rei, Davi, que também reinou por 40 anos, assim que foi ungido rei, a primeira coisa que ele fez foi expulsar os jebuseus, derrotar os jebuseus e tomar de volta Jerusalém. Qual é a lição que nós extraímos aqui? É que os inimigos internos precisam ser prioridade para nós. A prioridade de nossas lutas deve ser os nossos inimigos internos. A nossa luta diária contra os nossos inimigos. São 3 principais inimigos que nós lutamos contra eles diariamente, ininterruptamente: a carne, o diabo e o mundo. Contra esses 3 inimigos é a nossa luta diária, ininterrupta. Por isso o apóstolo Paulo nos orienta em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade espalhadas nos ares. A nossa luta, além desses 3 principais inimigos, a carne, o diabo e o mundo, ainda temos a nossa luta contra os inimigos internos, contra os nossos sabotadores. Quais são os teus inimigos internos? Quais são os teus sabotadores? Algum tipo de medo? Algum pecado que insiste em não te deixar? Temos que nos esforçar. A palavra nos diz em Provérbios 24:10: se te mostras fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Note, aquilo que o primeiro rei de Israel, Saul, não fez em 40 anos, o segundo rei Davi fez em um dia. Tomou de volta a cidade de Jerusalém.
Jebus foi conquistada por Davi porque ele era um estrategista de guerra. Tomou a cidade de volta, fixou ali a sua residência real, e ela voltou a ser chamada Jerusalém. Glória a Deus. E Jerusalém, ela é mesmo uma cidade fascinante. Jerusalém é fantástica. Tem seus problemas? Claro. Tem seus problemas, como toda cidade grande do mundo inteiro tem. Mas você andando por Jerusalém, você sente uma atmosfera especial. Ela é diferenciada. Ali você respira Deus. Não por acaso Jerusalém é citada na Bíblia por 860 vezes. Qual outra cidade do mundo é citada tantas vezes na Bíblia? Jerusalém é fantástica. É maravilhoso estar ali e poder andar por aquelas ruas. Ela é, afinal, um símbolo da Jerusalém celestial. Ela não poderia ser diferente. Agora, se aqui na terra, aqui nesse mundo sujo, corrompido pelo pecado, nesse mundo decaído, já é fantástico, maravilhoso andar pelas ruas de Jerusalém. Imagine o que será quando chegarmos a Jerusalém celestial. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Pastor, você poderia me perguntar: o que é que isso tem a ver com a nossa salvação? Tem tudo a ver. Havia ali, na cidade de Jebus, ou seja, na cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, existe até os dias de hoje uma fonte, um manancial, uma fonte de água pura de Jerusalém. Ela fica numa caverna natural e é chamada a fonte de Gion. E os jebuseus, então, eles tinham acesso a essa fonte. Eles desciam a esse manancial com seus baldes. Eles coletavam água, eles se abasteciam dessa água. E é uma água cristalina, geladinha, naturalmente gelada. Davi estava ali. E havia um túnel, saindo dessa fonte de Gion, desse manancial, chegando até a cidade de Jebus. É um túnel estreito, escavado na rocha, que chegava até Jebus. E esse túnel estreito, íngreme, dessa fonte de Gion, desse manancial de água pura de Jerusalém, foi o meio através do qual Davi conseguiu chegar a Jebus, expulsar os jebuseus, tomar a cidade de Jerusalém de volta, fixar ali a sua residência real, chamá-la novamente de Jerusalém, a cidade de Davi. Glória a Deus. É um lugar fascinante, porque há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, as moradas do Deus Altíssimo. É um lugar fantástico. No final de 2019, estivemos lá e pudemos conhecer esse lugar maravilhoso. Essa água limpa, cristalina. Jebuseus eram inimigos terríveis dos judeus. Eles eram zombadores. E eles zombavam do rei Davi. Eles diziam: Davi, até os cegos e os aleijados impedirão você de entrar aqui. Com isso eles estavam querendo dizer a Davi que Davi não conseguiria vencer e derrotar nem cegos e nem aleijados. Alguns outros estudiosos acreditam que eles diziam isso porque eles queriam dizer para Davi o seguinte: olha, Davi, se você tentar entrar aqui, todos nós lutaremos com toda a nossa força, inclusive os nossos cegos e aleijados. Mas só que Deus era com Davi. E quando Deus está à nossa frente, a vitória é certa. Amém? Glória a Deus. Eles foram totalmente derrotados, expulsos. Davi tomou a cidade, fez dela a sua capital, chamando-a novamente Jerusalém. E essa fonte continua jorrando água límpida, cristalina, até os dias de hoje. Glórias a Deus. Uma outra lição nós tiramos aqui. Quando você tiver um problema, convide Deus a entrar nele. Convide Deus a participar do teu problema. E Ele virá. Ele vem. Ele vem para te salvar. Diga graças a Deus. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Tudo isso para dizer que, mesmo depois que o homem alcança a sua salvação em Cristo Jesus, mesmo depois que ele se torna alguém cheio do Espírito Santo, ele ainda tem um problema. E esse problema chama-se a carne. Por isso Jesus diz em Mateus 26, 41: Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, já está pronto, mas a carne é fraca. Uma pessoa pode ler quantos livros de autoajuda ela quiser. Algo que está muito em evidência nos dias de hoje. Uma pessoa pode fazer quantos cursos ela quiser sobre, por exemplo, técnicas para combater a depressão, técnicas para alcançar a autoconfiança, como técnicas para eliminar as preocupações. Enfim, uma pessoa pode usar de todos os recursos mentais existentes, mas ela sempre terminará frustrada, tão frustrada como quando ela começou. Uma pessoa também pode fazer
toda a caridade do mundo e todas as boas obras possíveis do mundo. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 3: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se Deus não estiver no negócio, de nada valeria tudo isso. Isso não quer dizer que nós não devemos praticar a caridade e fazer boas obras, absolutamente. O que a palavra está dizendo com isso é que nenhum tipo de caridade e nenhum tipo de boas obras pode levar o homem à salvação. Graças a Deus. Nós precisamos do poder do Deus Todo-Poderoso para quebrarmos as cadeias do pecado. Você precisa do poder do Deus Todo-Poderoso para quebrar as correntes do pecado. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Precisamos do poder de Deus. Porque não se trata um câncer com um AS infantil. Não se trata um tumor com aspirina. Nós precisamos do poder de Deus para quebrarmos as cadeias do diabo. Não importa quão renomada seja uma igreja, não importa quão importante ela seja, se dela não estiver fluindo a glória de Deus, se dela não estiver fluindo o poder de Deus, de nada valeria. Não importa quantos milhões tenham sido gastos na construção de uma igreja, não importa quantos mil membros ela tem, não importa quantas faculdades teológicas o pastor tenha cursado, se não houver o poder de Deus fluindo dela, de nada valeria. Louvado seja Deus. Se o poder de Deus não estiver fluindo, pessoas não serão salvas, viciados não serão libertos, prostitutas não serão libertas, pecadores não serão santificados, vidas não serão transformadas, porque a única coisa que pode quebrar a corrente do pecado é o poder de Deus. A única coisa que pode quebrar o poder da carne é o poder de Deus. Jesus disse em Atos 1, verso 8: recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. A reportagem mais chocante que eu já vi, eu assisti nessa semana. Quando eu pensava que já tinha visto de tudo, a televisão foi a um cemitério entrevistar uma mulher, cerca de 40 anos de idade, viciada em drogas. Ela mora dentro do cemitério e ela se prostitui dentro do cemitério para sustentar o seu vício.
E pasmem vocês, eles usam túmulos abertos e se misturam aos restos mortais de cadáveres ali sepultados. Parece que estamos falando de um país muito distante, do outro lado do mundo. Não. Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, aqui pertinho de nós. E pasmem ainda vocês, como esta mulher, com esse tipo de vida, existem muitas pessoas, em muitos cemitérios, são zumbis, mortos-vivos. É Satanás zombando da criação de Deus. E o repórter então perguntou para aquela mulher, qual o perfil das pessoas, dos clientes, que tem essa obsessão por fazer sexo num lugar daquele. E ela disse, são trabalhadores comuns, mecânicos, advogados, empresários. E o repórter perguntou para ela, você tem família? Ela disse, tenho, mas eles não sabem que eu vivo essa vida. O repórter perguntou, mas você acha isso normal? Ela disse, não, não é normal. Eu não acho que é normal. E você tem filhos? Ela disse, tenho uma filha, uma filhinha de 7 anos. Você fala com ela? Ela disse, eventualmente eu ligo para ela. E o que é que ela diz? Ela diz que sente muita saudade. Ela sente a minha falta. E ela diz que gostaria de viver junto comigo. Eu parei aí e não dei conta de assistir o restante da reportagem. Me deu vontade de chorar. Ao lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, pagou o preço na cruz do Calvário da nossa libertação. Sofreu todo tipo de dor, de afronta, de humilhação e morreu para libertar o homem, para libertar as pessoas. Não estou falando de um fanatismo emocional, não estou falando de uma religião, de religiosidade. Não estou falando de algo que é monótono, porque Jesus Cristo nunca foi enfadonho. Servir Jesus nunca foi algo monótono, enfadonho. Servir Jesus, viver para Jesus é emocionante demais. É a coisa mais maravilhosa que não se percebe do lado de fora. É tão fascinante, tão maravilhoso, mas é algo que só pode ser percebido depois que está dentro. Depois que a pessoa vem para Jesus Cristo. Viver para Jesus é a fonte maior de toda alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Graças a Deus. Graças a Deus. Então não tenhas medo do futuro. Não te preocupes com o futuro, porque Jesus já está lá. Diga graças a Deus. Amém.
E ao falar dessa mulher, com essa vida estranha, bizarra, dentro de um cemitério, pensa que estamos falando de coisas fúteis? Estamos falando do poder do inferno. Estamos falando dos poderes das trevas. E ainda há pessoas que não acreditam no diabo e no inferno. Mas quando alguém busca Deus com toda sinceridade, ele encontra, porque Deus vem ao encontro e restaura a pessoa, e cura, e liberta. Quase chorei com a situação daquela mulher. Quando o repórter perguntou a ela: qual é teu maior desejo? Você tem algum sonho? Ela disse: gostaria de ter meus dentes restaurados, porque estão corroídos pela droga. Coitada, não sabe que há um Deus. Não sabe que há um Deus que pode curar, libertar e transformar a vida dela. Mas quando alguém busca com toda a força, com toda a fé, com confiança, com sinceridade, em espírito, em verdade, conforme nós cantamos, que adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, ele encontra Deus, porque Deus está ansioso por salvar o perdido. Deus não resiste uma oração de um coração contrito, de um coração humilhado, de um coração arrependido na presença dEle. E graças a Deus nós temos muitos servos do Senhor Jesus, que são fiéis a Ele, que estão servindo a eles pelo mundo afora. Muitos servos cheios do Espírito Santo de Deus, fazendo aquilo que Deus tem determinado para eles. Há um cidadão americano que tem percorrido o mundo. Ele visita as maiores cidades do país onde ele chega. E ele percorre as ruas da cidade, a pé, vestido de saco. E traje de saco significa arrependimento. E ele percorre as ruas com uma intérprete, gritando para as pessoas se arrependerem. Ele esteve no Brasil, não sei se ainda está no Brasil ou se já foi embora. Esteve no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes cidades, gritando, clamando, proclamando: a volta do Senhor Jesus está próxima, pregando a palavra, e uma intérprete acompanhando e fazendo a tradução. Arrependam-se de seus pecados, ele grita. O fim é chegado. As doenças estão destruindo a humanidade. Arrependam. Jesus morreu na cruz para te salvar. Aceite a Jesus. Amados, até programas que não são evangelísticos têm anunciado a volta do Senhor Jesus. Eu estava assistindo um programa esses dias, desses programas de
assuntos policiais e crimes. E o repórter estava noticiando um caso de um filho que havia matado o próprio pai. Esses programas policiais. E de repente o repórter disse para as pessoas: você que tem a sua Bíblia em casa somente como enfeite, trate de tirar ela da prateleira. Comece a ler a Bíblia. Porque isso que está acontecendo em nossos dias são sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Eu pasmei. Falei, não acredito. Aquilo que era um programa policial, de repente virou um programa evangelístico. E aquele homem, aquele repórter dizia: peça para Deus te dar orientação para entender a palavra de Deus. O Espírito Santo vai te ajudar. Até os repórteres estão anunciando o fim dos tempos e a volta do Senhor Jesus. Quero dizer para você nesta manhã, que assim como o rei Davi usou da fonte de Giom para reconquistar Jerusalém, para derrotar os jebuseus, você pode usar também desse poder invisível para quebrar as cadeias do pecado, para quebrar as correntes de Satanás. Você pode usar desse poder invisível de Deus para derrotar os teus inimigos internos, sejam eles quais forem, para derrotar as correntes que prendem você ou que tentam prender a tua vida. E Deus pode levantar você, colocar você em um novo patamar, em um lugar seguro, sobre uma rocha. É uma rocha firme. O preço já foi pago na cruz do Calvário, quando Ele se entregou por amor de mim, por amor de você. Tome posse da vitória. Busca a vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Podemos orar um pouco mais. Curva sua fronte. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, ó Senhor do céu e da terra, ó Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas. Pai, pelo glorioso privilégio que temos de sermos teus filhos, o glorioso privilégio que temos de podermos chegar diante de Ti e chamar-te de Pai. Deus, como é maravilhoso, Senhor, poder te exaltar, te glorificar, te agradecer pela vida, pela saúde, pelo sol, pelo ar que eu respiro, por mais um dia de vida. Pai Santo, Tu és o meu Rei, meu Senhor. Graças te dou por Jesus Cristo, razão da minha vida, meu bendito Salvador, meu bendito Senhor, que veio arrancar-me da lama do pecado, da escravidão das trevas, para me transportar para o teu reino de luz e de amor e de paz. Deus bendito e maravilhoso, muito obrigado por ser teu filho, por receber o perdão dos meus pecados pela tua graça, pelos teus livramentos, pelos teus cuidados, pelos teus milagres. Ó Deus querido, ó graça inaudita, que me deixa em eterna
dívida de gratidão. Impagável dívida de gratidão. Senhor, aceite o meu louvor, a minha oração, a minha entrega, a minha consagração completa a Ti nesse momento. Me inclino totalmente a Ti, todo o meu ser. Me rendo totalmente a Ti. Graças, meu Deus, pela Tua palavra, pois posso lê-la e compreendê-la com a ajuda do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Glórias, honras e louvores, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós vamos fazer a entrega da nossa oferta ou do nosso dízimo. E quero orar nesta hora, abençoando cada dizimista fiel e cada ofertante fiel. Pai Santo, Pai querido, o Senhor é o galardoador daqueles que Te buscam, daqueles que andam em fidelidade com o Senhor. Pai, recebe cada oferta voluntária, ó Deus, de coração. Recebe, ó Deus, esse ato de honra a Deus. Antes de qualquer coisa, a nossa oferta e o nosso dízimo ao Senhor é um ato de honra ao Senhor. É um ato de reconhecimento da soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque antes da oferta das nossas mãos, o Senhor vê a oferta do nosso coração. Por isso, Pai, recebe, Senhor, a nossa entrega total e completa. Porque compreendemos que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que fazemos é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia. Tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, porque uma geração vai e outra geração vem, mas a terra continua a mesma. É apenas uma vida que temos, que logo acabará. E somente aquilo que for feito por Jesus durará eternamente. A Ti a glória, a honra, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Fiquemos de pé, vamos erguer nossas mãos. Louvado seja Deus. Agradeça ao Senhor por esses momentos preciosos. Deus, muito obrigado. A Ti a glória, a honra e o louvor por esses momentos preciosos. Pai, eu oro por cada lar, por cada família. Eu oro por cada membro. Eu oro por todos aqueles pedidos de oração. Meu Deus, são muitos pedidos de oração a todo momento chegando. Eu oro pelas pessoas que estão com suspeita de Covid, pelas pessoas que estão em tratamento. Eu oro, Pai, pelos profissionais da saúde, para que o Senhor dê graça, para que o Senhor dê força a cada um deles. O Senhor controle o emocional, o psicológico. Deus abençoe com Tua paz. Muito obrigado, Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Digam graças a Deus. Amém.